Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade às nossas meditações quaresmais, hoje, domingo de Ramos, e queremos usar o evangelho da missa. Não aquele evangelho do início, da procissão de entrada, mas o evangelho da missa, que é Mateus, capítulos 26, do versículo 14 até o capítulo 27, versículo 66. E a referência espiritual para nós nesse dia é o livro 1, capítulos 2, 7, 13, 18 e 24. Seguir Cristo até o fim. O Domingo de Ramos, ele nos coloca diante do mistério decisivo da fé cristã. O Cristo que é aclamado entra na cidade para ser rejeitado. O rei entra para dar, para entregar a sua vida. Durante todo o Evangelho, nós percebemos que Jesus vai fazendo uma caminhada, ele vai caminhando na direção de Jerusalém. Então aqui, nós estamos no ponto central, no ponto fundamental deste caminho. Jesus que caminha para Jerusalém, é aclamado na entrada de Jerusalém, mas vai lá para oferecer a sua vida. A liturgia não suaviza esse contraste, o contraste entre a chegada triunfal, onde Jesus é saudado como Davi, e a sua entrega no mistério da cruz. Tudo acontecido a partir de um mesmo contexto. A mesma multidão que grita Hosana, logo se cala e se desperta. A mesma multidão que acolhe Jesus quando ele entra em Jerusalém é a multidão que se silencia diante da sua paixão. À luz da imitação de Cristo, revela que a instabilidade do coração humano e a fidelidade inabalável de Deus são situações que se opõem. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que seguir Jesus não é acompanhar o triunfo, mas permanecer com ele quando o caminho passa pela cruz. No livro 1, capítulo 2, nós lemos: quem se conhece verdadeiramente aprende a não confiar em si mesmo. A paixão desmascara toda falsa segurança. Os discípulos que acompanharam Jesus durante todo o seu caminho, que foram escolhidos, que foram chamados a partir da sua condição, da sua realidade, que não é apenas uma realidade geográfica ou física, aqueles que estavam lá pescando, Mateus que estava na coletoria de impostos e todos os outros discípulos que foram chamados para serem seus apóstolos, estes que prometeram estar com Jesus até as últimas consequências, que foram testemunhas e viram os acontecimentos do milagre, aqueles que subiram com Jesus no Monte da Transfiguração, conforme nós ouvíamos no segundo domingo do tempo quaresmal, são estes que agora abandonam Jesus neste momento último da sua vida. Ao longo do relato, vemos discípulos que prometem fidelidade e depois fogem. Palavras que não resistem à prova, afetos que se dissolvem diante do medo. Os discípulos amavam Jesus, mas viram a sua confiança se desfazer diante do medo. Será que não é o mesmo que acontece conosco? Falamos do amor a Jesus, mas quando chega o momento de testemunhar concretamente este amor, nós temos medo, temos receio, nos escondemos ou fugimos deste acontecimento. Pedro nega, Judas trai e os outros se escondem. Pedro, Judas e os outros discípulos são sinais daquilo que nós fazemos. Não foi apenas Judas que vendeu Jesus por um punhado de moedas de prata, mas cada um de nós faz exatamente a mesma coisa quando troca Jesus pelo medo, quando tem receio de testemunhar a sua fé, quando troca Jesus pelo pecado. A imitação de Cristo, livro 1, capítulo 7, adverte: o amor próprio é a causa de toda a queda. Esta foi a atitude dos discípulos. Essa é a nossa atitude. É importante que neste evangelho não tenhamos a atitude daqueles que criticam, que condenam a atitude dos discípulos, mas que, antes de tudo, vejamos a nossa própria realidade, a nossa própria atitude, as nossas atitudes naquilo que foi a atitude dos discípulos. A paixão não acusa apenas personagens históricos. Ela revela o drama de todo discípulo que ama Cristo, mas ainda não aprendeu a perder tudo por causa dele. Aqui está o amor próprio, daquele que pensa antes em si mesmo do que no Cristo, que fez um encontro ainda superficial com Jesus. De fato, os discípulos vão se converter em testemunhas apenas após a ressurreição. Subiram com Jesus no Monte da Transfiguração, viram a glória, mas quando desceram a montanha, não foram capazes de sustentar essa fé. Por quê? Porque ainda não tinham experimentado com força
esse mistério, o mistério da cruz. Jesus, porém, permanece. No Getsemane, ele entra no combate mais profundo. O convite de Jesus aos discípulos é descer o monte para entrar no combate. O momento antes da cruz, o momento próximo da cruz, é o momento do combate de Jesus. Não é o das forças externas, mas o da obediência interior. Quando as forças externas se aprontam, Jesus não está resistindo apenas a uma prisão, mas a resistência mais forte é aquela que acontece em si mesmo, no seu coração. É aqui, no interior de cada um de nós, que nós precisamos aprender a travar as batalhas que são mais difíceis. Nós não precisamos vencer o que está ao nosso redor, mas precisamos aprender a vencer o nosso homem velho para renascer com Cristo como homens e mulheres novos. O livro 1, capítulo 18 ensina: não siga os teus sentimentos, segue antes a vontade de Deus. Aqui está o coração da paixão. Cristo vence não fugindo do sofrimento, mas entregando-se confiante ao Pai. Onde o discípulo busca escapar, o Filho de Deus permanece. Quando os discípulos dormem, Jesus se coloca em oração. Às vezes nós reclamamos que perdemos batalhas, mas perdemos por causa da nossa falta de vigilância, da nossa falta de resistência no sofrimento, da nossa falta de compromisso com essa vida espiritual. Durante o julgamento, o silêncio de Jesus é mais eloquente do que qualquer defesa. Jesus não entra em discussões, não faz longa defesa da sua vida, mas ele aponta para os fatos. Se fiz mal, me acuse, mostre-me onde. Mas se fiz o bem, por que me bates? Por que eu recebo essa punição, quando na realidade tudo que fez foi bem? Ele não se justifica, não se protege e não se impõe. Ele não chama os anjos em sua defesa. A imitação de Cristo, livro 1, capítulo 13, recorda: é grande quem sabe sofrer em silêncio por amor. A paixão revela que a força de Cristo não está na violência, mas na mansidão fiel. Não na palavra que acusa, mas no silêncio que se oferece. Esse silêncio julga o mundo sem condenar. Interessante que Jesus não critica os seus discípulos. Ele apenas fala dos fatos, dos acontecimentos. E continua amando esses discípulos. Poderia se lamentar da ausência, da solidão, da fuga dos discípulos, mas não é isso que Jesus faz. Jesus se mantém firme nesse caminho, porque esta é uma fidelidade interior, uma fidelidade sua ao projeto de Deus. Na cruz, Jesus chega ao extremo do despojamento. Tudo lhe é tirado: amigos, honra, força, até a sensação da presença consoladora do Pai. Mesmo esta sensação consoladora, que poderia ser a presença do Pai, parece que abandona Jesus. Porque Jesus dá esse grito: Pai, Pai, por que me abandonastes? É um sinal da nossa existência humana, quando também nós nos sentimos abandonados, às vezes no momento de sofrimento, às vezes no momento de dor, e nós não conseguimos nem apalpar de alguma maneira espiritualmente essa presença de Deus. E aqui Jesus mostra essa realidade espiritual. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 24, afirma: o verdadeiro amor prova-se nas adversidades. A cruz não é um acidente no caminho de Jesus, é a revelação plena do amor que vai até o fim. Ali, onde parece haver apenas derrota, Deus inaugura a vida nova. E o Domingo de Ramos não é apenas uma memória do sofrimento de Cristo. Não fizemos uma representação, ou não fazemos uma representação. É um convite a um discipulado de pessoas adultas, de pessoas que querem caminhar na fé. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que não há verdadeira comunhão com Jesus sem disposição para caminhar com Ele na hora da prova, na hora da cruz, na hora do sofrimento, na hora em que nos pesa esse segmento. A fé que não passa pela cruz permanece superficial. A esperança que não atravessa o silêncio não amadurece. Sem a experiência concreta da cruz, a nossa fé seria apenas um conto de fadas, uma história bonita, mas sem raízes profundas. Ao entrarmos na Semana Santa, a igreja nos pede menos palavra e mais contemplação. Que tal fazermos um pouco mais de silêncio durante essa Semana Santa? Desligar os celulares, desligar a TV, deixar de lado as séries, deixar de lado aquilo que nos ocupa o tempo, que nos ocupa a vida, para nos concentrarmos nas coisas essenciais, ou seja, na escuta sincera da palavra de Deus. Quantas celebrações são propostas
que às vezes nós nunca estivemos. Celebração do encontro, celebração das dores de Nossa Senhora, as lamentações, tantas celebrações que fazem parte da tradição da igreja, que nos ajuda na nossa caminhada espiritual. Menos explicações e mais permanência. Seguir Cristo agora é vigiar com Ele, permanecer aos pés da cruz, aprender o silêncio e a entrega. Quem não foge da paixão descobre no tempo oportuno que a cruz não é o fim do caminho, mas o lugar onde Deus prepara a ressurreição. Deus prepara para nós uma grande Páscoa. Por isso que essa Semana Santa seja vivida intensamente nesta busca da comunhão, aprofundando ainda mais aquilo que foi a nossa caminhada quaresmal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.